Outra coisa, no reiki original, no reiki de Mikao Usui, o reiki necessariamente ele era cobrado, principalmente as sintonizações, as iniciações. Então, naquele quadro, né, de 1926, 1924, ali nos últimos, né, nos últimos meses e anos do próprio Mikao Usui, havia uma recomendação de que isso fosse cobrado. E, principalmente, que os níveis mais altos, principalmente os mestrados, eles tivessem um preço relativamente alto. Então, naquele momento, naquela ocasião, nós tínhamos valores altos para as formações e valores extremamente populares e, às vezes, em troca, né, de coisas de pequeno valor para as aplicações. Então, formava-se reikianos a um custo mais alto e esses reikianos faziam um trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais social, um pouco mais popular de atendimento. Enquanto aqui hoje, no Ocidente, a gente vê uma predominância das aplicações voltadas para a caridade, até aí tudo bem, e também formações relativamente a baixos custos. Tá? Isso, em um determinado momento, foi muito importante para a popularização do reiki. A gente sabe que a Takata, né, a Haruo Takata, que foi a primeira mestre ocidental, ela cobrava um juramento de todos os mestres iniciados por ela de que o mestrado não fosse inferior a $10.000. Então, havia um tabelamento, vamos dizer assim, de formação para esse quadro, né, para o quadro de mestre. E hoje, principalmente a partir ali da Íris Escuro, que foi a primeira, que se saiba, foi a primeira que rompeu com esse juramento e passou, né, a formar a valores menores, a princípio não tão menores quanto a gente encontra hoje em muitos casos, mas já eram custos menores. Arthur Robertson, por exemplo, que foi formado pela Íris Escuro, ele chegou a fazer formações ali, as primeiras formações dele, sabe-se que ele fez ali algo em torno de $600. Então já era uma redução extremamente significativa e tornava o reiki extremamente mais acessível. E dele surgiram mestres que trabalhavam aí, né, aos mesmos valores e dali para frente, eventualmente, a valores menores. Isso, de forma nenhuma, prejudica o sistema, exceto pelo fato de que quando você provoca, né, quando você utiliza uma redução na cobrança que você faz, principalmente dos níveis mais altos, é muito importante que você garanta um maior empenho do novo mestre, do novo reikiano. A gente já falou isso aqui em vários momentos, né? O grande problema hoje não é você oferecer uma formação a um valor, né, financeiro pequeno. Isso é perfeitamente aceitável, isso é perfeitamente positivo, uma vez que populariza. Mas é muito importante que você exija ou cobre um envolvimento, uma dedicação mais profunda à medida que as pessoas avançam. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, né, o nível 1, nós exigimos menos compromisso para a pessoa fazer o nível 1 e começar a conhecer e começar a experimentar. No 2, a gente puxa um pouquinho mais e para o mestrado, a gente faz uma série de exigências, a gente faz um acompanhamento bem mais rigoroso para ter certeza de que aquela pessoa efetivamente está se envolvendo, está se empenhando em se formar realmente mestre. Então, hoje a gente tem, né, pelo menos eu, né, na minha forma aqui de trabalhar, na linha que eu sigo, não tenho tanto necessariamente a exigência de um valor alto. É um valor mais alto? Claro que é um valor mais alto também, né? Mas é um valor bastante acessível, bastante popular, para que as pessoas tenham mais acesso. Mas não é só a cobrança desse valor, né? Até porque é um valor que muita gente poderia pagar, né? Hoje, né, eu faço, vamos arredondar, 1997, o mestrado.
Esse é um valor que algumas pessoas eventualmente gastam em uma viagem, gastam em um final de semana. E poderiam simplesmente chegar lá, comprar, né, deixar na gaveta, simplesmente nem abrir, como muitas vezes a gente faz com os nossos cursos. A gente, às vezes, compra cursos e efetivamente não estuda, não os acompanha. Isso não deveria acontecer com o mestrado. Né? Uma pessoa que está se formando em mestre, uma pessoa que está se propondo a formar novos reikianos, ela não tem obrigação de entrar por esse caminho, mas uma vez que entre, é muito importante que ela tenha uma movimentação pessoal, uma ação pessoal mais ativa do que aquela pessoa que simplesmente fez o curso para ter uma ferramenta a mais, para ter um papel a mais colado na parede. Tá? Então, essa é uma outra diferença que é muito marcante. A formação original no Japão, a formação nas gerações, vamos dizer assim, nas primeiras gerações do Reiki, eram extremamente seletivas. Quando a gente fala aqui, né, da formação da Takata como mestre, ela veio para o Havaí com nível 1 e 2 só. E quando surgiu ali aquela ameaça do Japão ser destruído pela Segunda Guerra Mundial, o Dr. Hayashi, então, ele vai até o Havaí e acompanha a Takata na conclusão dos seminários que eram exigidos para que ela pudesse se formar mestre. Não era simplesmente ir ao Havaí, formei mestre e segue. Né? Naquela época, essa formação exigia que a pessoa já fizesse alguns seminários. A gente vai falar um pouquinho aqui de como era a divisão, né, nessa época. Você tinha assim, o nível 1, tinha o nível 2, né, o Shoden e o Okuden, mas você tinha 3, praticamente na maioria, né, das linhas que se formaram, mas na linha original, você tinha 3 graduações para o mestre. Você tinha o primeiro, né, que era uma espécie de mestre assistente, né, era o Shihan Kaku, que ele era um mestre assistente, ou seja, ele dava suporte, ele ajudava nessas formações de um outro mestre, normalmente do próprio mestre, com outros reikianos. Então ele ficava como um assistente, como um residente, alguém pegando experiência, acompanhando. Depois disso, ele se tornava, então, Shihan, que significava que ele poderia fazer formações de nível 1 e 2. Então, ele poderia fazer por si formações de reikianos de nível 1 e 2. E só quando ele recebia o Dai Shihan, que seria o nível completo, né, o mestrado completo, ele então poderia formar novos mestres.